Estamos iniciando a biografia do Senhor José Ferreira de Carvalho, nosso pai, que no dia 12 de abril de 2020, se vivo estivesse, estaria completando 100 anos de existência. E é com este desafio que assumimos a tarefa de, como filhos, resgatar esta lembrança, que ficará marcado nos anais da nossa família, deixando para gerações a história de um homem que soube edificar a sua família e trazer com que, no dia de hoje, nós assim estivéssemos o homenageando. Foi encarando este desafio que nós temos a certeza de que em alguns momentos estaremos parando para enxugar as nossas lágrimas, que com certeza rolarão sobre os nossos rostos, por motivo da grande alegria, algo tão fundamental e de uma lembrança tão ímpar para todos nós. Assim o fizemos, debruçando sobre os fatos, fotos e relatórios de todos os nossos irmãos, amigos e companheiros que tiveram o privilégio de conviver com o nosso Pai e assim nos informar dados fundamentais da sua caminhada. Assim estaremos compartilhando com todos vocês esta alegria de rememorar dados tão importantes de uma história de um homem junto com a sua esposa Maria Augusta de Carvalho, a essa biografia que com certeza marcará a vida de todos nós, a vida de todos aqueles que fazem parte da família Carvalho, que juntos contribuiremos para que as futuras gerações saibam quem foi o seu avô, a sua avó. Foi pensando assim que debruçamos em cima de entrevistas de visita à cidade de Currais Novos, onde passou a maior parte do seu tempo. E lá nasceram os 4 filhos deste casal: Paulo Roberto de Carvalho, José Júnior de Carvalho, Décio Augusto de Carvalho e Maria de Fátima de Carvalho. Sejam todos convidados a participarem deste documentário, que tem o seu início em uma cidade chamada Assaré, no estado do Ceará. E com esta alegria que nós iniciamos este documentário sobre a sua vida, a sua história. Foi encarando esta realidade. Escrever sobre a vida do nosso pai foi um momento agradável em que tivemos a oportunidade de garimpar entre as nossas lembranças fatos, acontecimentos e revivermos um passado que está bem presente entre nós. Com esta certeza, debruçamos em cima de todo um material que tínhamos em mão e de lembranças que tivemos o prazer de resgatá-las para que a nossa futura geração tenha o privilégio de saber a história do seu avô, da sua avó, e que não deixe que essas lembranças se percam apenas como palhas que caem de uma planta e que ao longo do tempo elas são levadas para bem distante. E começamos a escrever essa biografia que fará parte de um livro, onde nós teremos o prazer de deixar à disposição de todos os entes queridos para um documentário valoroso para todos nós. Filhos, genros, noras, netos, netas, toda essa história dar-se início no ano de 1920, quando no dia 12 de abril nascia uma criança, filho do senhor Gonçalo Ferreira de Carvalho e da senhora Prudência Ferreira de Carvalho. Acompanhem comigo toda a sua trajetória até chegarmos à cidade de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, onde lá inicia-se a sua história. Esse documentário estará sendo gerado entre as décadas de 1920 até o ano de 1980, ano da sua morte. No ano de 1920, em um pequeno município chamado Assaré, que fica a 520 quilômetros de Fortaleza, a capital do estado do Ceará, no dia 12 de abril, nascia uma criança, filho do senhor Gonçalo Ferreira de Carvalho e de dona Prudência Ferreira de Carvalho. Assaré, nesta época, era uma cidade de pequeno porte e de uma gratidão imensa por ter sido ela a acolhida para a fecundação de uma família de laços profundos. Após o nascimento do seu filho, José Ferreira de Carvalho, em 1920, o senhor Gonçalo Ferreira parte em busca de novos crescimentos e, assim, uma melhor vida sustentável que a cada dia se tornava mais longe da realidade.
Migram então para a cidade de Angicos, no município do Rio Grande do Norte, em 1925. Por isso que o Sr. Gonçalo busca novos rumos e conduz a uma nova terra. Longas horas, em cima de um pau de arara, já tinha lhe feito percorrer muitos quilômetros e partiu dali em direção à cidade de Currais Novos, que também ficava no estado do Rio Grande do Norte. O ano agora é 1926. A cidade de Currais Novos estava vivendo os contornos da modernidade, ganhava novo mercado com salas para cafés, além da sua beleza estética. Feira livre, em frente ao mercado, impulsionava o comércio do algodão. Nossa mãe, Maria Augusta da Câmara, nascia na cidade de Macaíba, interior de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, no dia 12 de março de 1939. Uma menina muito bonita, filha de Manuel Augusto da Câmara e de Maria Claudiana da Câmara. No início do ano de 1940, Maria Claudiana resolveu ir morar na cidade de Currais Novos. No ano de 1941, Zé Carvalho começou a trabalhar nos Correios e Telégrafos de Currais Novos. No ano de 1943, Zé Carvalho foi novamente convocado para defender o exército brasileiro durante o conflito mundial, recebendo uma licença temporária da empresa em que trabalhava, convocação que durou de 8 de maio de 1943 até 15 de maio de 1945, ou seja, 2 anos e 7 dias, conforme documento. Em 1945, ao receber baixa da Comissão Especial do Exército Brasileiro, Zé Carvalho voltou a jogar pelo Campeonato do Interior do Estado, sempre formando dupla com o seu irmão Gil. Eles passaram a formar uma das melhores duplas, sendo sempre requisitado para estarem nos melhores times do Seridó. Em Currais Novos, a jovem Maria Augusta da Câmara cresceu, conheceu o jovem Zé Carvalho. Os dois se apaixonaram e no dia 30 de abril de 1956 realizaram o casamento. No dia 15 de janeiro de 1957, nasce o primeiro filho do casal, um homem que recebeu o nome de Paulo Roberto de Carvalho. O jovem Zé Carvalho conquistou muitos títulos, jogando sempre pela seleção de Currais Novos, onde se consagrou em sua posição de meio-campista, mas foi quando convocado junto com outros craques para fazer parte do Brejuí Esporte Clube para disputar o campeonato pela seleção do Screte futebolístico, sendo esse um dos grandes momentos da sua vida e o de maior expressão. O Brejuí Esporte Clube fez excelente campeonato e sagrou-se campeão no ano de 1957. Nasce então o segundo filho do casal em 29 de julho de 1958. O seu nome, José Júnior de Carvalho. O terceiro filho do casal nasce no dia 19 de junho de 1963. O nome dele, Décio Augusto de Carvalho. Em 1967, quando da criação do time de veteranos formado por ex-atletas, lá estava ele jogando nas preliminares das partidas de futebol profissional do Potiguar, no campo de futebol da cidade, do Estádio Municipal Coronel José Bezerra, que fica na Rua Joventino da Silveira, em Currais Novos. Em 4 de março de 1970, nasce a filha bastante esperada do casal. O nome dela, Maria de Fátima de Carvalho. Em 1965 a 1966, seus filhos, Paulo e Júnior, estudaram na Escola Estadual Capitão Mor Galvão, em Currais Novos. Em 1967 a 1969,
Paulo Roberto de Carvalho e José Júnior de Carvalho estudaram no Colégio Jesus Menino, em Currais Novos. Em 1970, o senhor Zé Carvalho vem morar em Natal com toda a sua família. O Ministério das Comunicações confere a aposentadoria ao senhor José Ferreira de Carvalho através da portaria ministerial número 104, de 29 de abril de 1971. Em 1976, seu filho, Paulo Roberto de Carvalho, vai servir a Força Militar da Aeronáutica. Em 1980, o momento da sua morte tinha dia e hora exata para acontecer. Seu filho, Paulo Roberto de Carvalho, foi o mais próximo, junto da mãe e do seu irmão Décio e da enfermeira Dona Socorro. Eles acompanharam a pulsação do seu pai até o final do último suspiro. Paulo Roberto de Carvalho foi o filho que não o deixou nem no leito da morte. Ao seu lado, ele ouviu o pedido para que tomasse conta da família como filho primogênito. Foi neste momento emblemático e de profunda dor que a tarde do dia 27 de janeiro de 1980 se escureceu mais rápida, mais precisamente às 18 horas. Na cidade de Natal, na residência da Rua da Colombita, número 501, no bairro de Potilândia, o coração deste homem valente parou de bater. Junto com a sombra da tarde que se dissipa para que a noite tomasse o seu contorno, trazendo as mais belas estrelas que dariam brilho à esperança de que a morte não é o fim, e sim o início de um novo começo. Deitado agora naquela cama inerte, desfigurado e sem vida, estava o corpo de um homem que teve até os últimos minutos de sua vida uma esperança de que poderia ainda sobreviver a toda aquela dor. O pedido feito para o seu filho mais velho foi uma prova do seu compromisso, feito no momento do seu casamento à sua amada mulher Dalvinha, a de que não a deixaria até que a morte o levasse. Oi família, eu venho aqui parabenizar todos aqueles que participaram desse livro, contando sobre a nossa história, sobre José Ferreira de Carvalho, um cristão novo, que passou por tanta coisa na vida, foi ex-combatente e que lutou não só pela nossa nação, como pela nossa família. E graças a Deus nós estamos aqui com liberdade. Parabéns a todos nós. Passando aqui para parabenizar essa obra em memória dos nossos pais, e em memória também do centenário do nosso pai José Ferreira, e também dizer que eu amo vocês, irmãos, cunhadas, sobrinhos. Beijo. Aqui está a biografia do nosso pai. Foi com muito carinho que nós escrevemos e compartilhamos com todos aqueles que fazem parte da nossa família e que tiveram o privilégio de conviver com o nosso pai e entender cada detalhe da vida debaixo dos seus conselhos e dos seus ensinamentos. E é com essa alegria que nós temos o prazer de iniciarmos esse documentário mostrando a vida de um homem que conseguiu
debaixo dos seus grandes esforços, ensinar os seus filhos a viverem uma vida digna e respeitosa. E foi assim que nós nos debruçamos em cima dos fatos, dos acontecimentos, das entrevistas que fizemos, das nossas idas à cidade de Coas Novas, das fotos, das recordações que podemos aguçar na nossa mente, essas lembranças que edificarão e edificam muito a nossa vida. Como filhos, que falo em nome de todos os meus irmãos, tivemos o prazer de compartilhar todos esses acontecimentos que, vividos, trouxeram para as nossas vidas uma imensa alegria de conviver nesta família e de gerações que seguiram os ensinamentos que até hoje transmitimos para toda a nossa geração. Assim foi com esta alegria que eu espero que tenhamos contribuído para que a futura geração possam conhecer quem foi o seu avô, a sua avó, seu bisavô, a sua bisavó, seu tataraneto, tataraneta, enfim, toda a geração que vai ficar, que tenhamos realmente condições de conhecer e usufruir desse material para a história de toda uma família. Assim eu espero ter contribuído um pouco para que o nosso passado não fique esquecido e que nós possamos dar continuidade a toda essa geração. Essa primeira parte desse documentário foi exatamente a vida do nosso pai. E esperamos continuar esse documentário falando sobre a vida após a morte do nosso pai, com o desenvolvimento dos nossos irmãos e de todos nós que continuamos com a história e todas as reflexões aprendidas com a vida do nosso pai. Assim, eu espero que carinhosamente possamos usufruir desse material e crescermos dentro dessa futura geração com o mesmo respeito e a mesma dignidade que o nosso pai e nossa mãe tiveram para nos criar. E por fim, eu fiz uma poesia intitulada Por Toda a Nossa Vida, que é exatamente uma homenagem de todos os filhos. Ela diz o seguinte: por toda a nossa vida, como foi bom, Senhor. O teu fôlego encheu-nos de esperança e nunca nos esqueceremos de lembrar. A tua voz, papai, posso ouvir, sentado naquele tamborete, dizendo: meninos, sentem aqui, uma conversa preciso ter. Dizia para não entrar nesta vida, para não perder o rumo. Mostrava o fôlego dos fogos e dos terremotos, as tempestades que podiam vir. Eu já vivi muitos perigos, mas não queria vê-los passar. Um dia, a sua voz se acalmaria e não poderia mais ensinar. Ele ensinava que até as estrelas e o que estava no fundo do mar tem limites impostos por Deus. Deus derramou limites no universo. Assim podemos nos sentir seguros que não há adversidade, nem portas que se fecham, muito menos tempestade que assole, que só se aquieta quando vocês tiverem forças para trabalhar. Na voz de vocês, Deus ouvirá. A um pedido de uma criança cederá, pois sua palavra não falha. Ele será seus escudos, quando somente nele confiar.
Nunca se esqueçam de falar. Seus filhos precisam ouvir, como ouviu do nosso pai, pequeno, em um mesmo tamborete. Chorava com as mesmas lágrimas que vocês. Hoje, na minha frente, derramam, mas elas regaram meus caminhos, que me fizeram até aqui chegar. Como é bom lembrar dessas palavras, escutar, para os nossos filhos ensinar do que precisam escapar. A felicidade está em enxergar. Se não tiverem uma mente preparada, aumenta o gosto e o desejo até um dia saciar o que não deveria encontrar. Nosso Pai, como foi bom seus conselhos aplicar. Assim vamos guardar por toda a nossa vida uma homenagem dos seus filhos.